Vamos ler os versos 29 a 32 do capítulo 5. Embora esta manhã nós já vamos entrar no verso 30, porque já lidámos com o verso 29. Mas é apenas para nós lembrarmos a reação do que aconteceu depois. Ou podemos ler mesmo no verso 27, desculpem. Começamos pelo verso 27. Diz assim então a palavra do Senhor. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenámos expressamente que não ensinasseis nesse nome, mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Até aqui a palavra do nosso Deus. Então, como eu já vos disse, nós vamos então estar centrados nos versos 30 a 32, a resposta de Pedro, então ao sumo sacerdote, àqueles que estavam lá no Sinédrio, e falando então aqui do Evangelho, as boas novas. Vejam, nós estamos a chegar a um momento muito interessante da história do povo de Deus. E é bom que vocês tomem atenção a isso mesmo, que é a história do povo de Deus. E quando falamos do povo, falamos de todos aqueles que foram salvos por Deus. Vejam, o livro de Atos, ele irá nos mostrar que vai haver uma grande divisão religiosa. Essa divisão irá-se desenvolver devido à perseguição àqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. E vejam, também ao abandono de um povo às promessas de Deus. Por quê? Porque não as receberam como elas. Nós iremos nos aperceber disso mesmo. Um povo abandonando as promessas de Deus porque acharam que isso não era o que Deus houvera prometido. E vejam, com esta grande divisão, os que veem Jesus como o Messias prometido de Deus, o Cristo, essas pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo, irão ser vistos pelos outros como uma seita. Estão a ver? Nós começamos a pôr-nos dentro do contexto lá. Nós estamos diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de uma nação que seguiu o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. E eles vão estar a olhar para os cristãos e eles vão estar a olhar para os cristãos desta maneira. Eles são uma seita. Mas é importante reconhecer que aqueles que são chamados como cristãos, e neste tempo aqui, o são por pejoração. O que é que isto quer dizer? Desapreço, como insulto. Eles eram vistos então como alguém que não prestavam. Então, quando o povo de Deus é chamado de cristão, nos tempos de Atos dos Apóstolos, mas por aqueles que rejeitam Jesus, é como de uma seita então falassem. Vejam, mais à frente em Atos capítulo 11, verso 26, pela primeira vez o termo cristão é usado. Quando o Evangelho é pregado em Antioquia. Se nós formos para lá, nós hoje vamos olhar algumas passagens, porque nós aqui, em vez de passarmos o tempo em ilustrações, que nada nos educa, as nossas ilustrações são bíblicas. Vamos à Bíblia. Não é? Vemos aqui em Atos capítulo 11, verso 26, quando o Evangelho é pregado então em Antioquia, lá no verso 26 nós lemos o seguinte: tendo achado, levou para Antioquia e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. No verso 19 é interessante o que estava a acontecer, o que é que aqueles que tinham abraçado Cristo Jesus estavam fazendo. Vejam, no verso 19 falam-nos que nós iremos então chegar aqui. Vejam que a perseguição que está lá em Atos capítulo 5, ela se vai desenvolver.
e vai ser maior. E aqui no verso 19 já nos é falado isso. É-nos lembrado, os que foram dispersos pela tribulação, já estavam sendo atribulados, que se deu por causa de Estevão, vejam, quando chegámos ao capítulo 7, foram para Finícia, para Chipre e Antioquia, e vejam, essa tribulação, essa perseguição não os fez parar de falar o Evangelho a quem? A quem os perseguia. Por quem estavam a perseguir, os interessados de pôr por baixo o cristianismo, eram quem? Os judeus. E vejam, diz lá, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas não podemos ficar por aqui, senão ficávamos um pouco fora do contexto. Vejam, eles estavam pregando o Evangelho apenas aos judeus, eles nunca deixaram de pregar o Evangelho a este povo, mas no verso 20 também nos diz que eles também estavam agora pregando o Evangelho a quem? Aos gentios. Aos gregos, gentios, que é a mesma coisa, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falavam também a quem? Aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eles recebem o Evangelho e há gentios que se convertem, e também judeus. E ali são chamados de cristãos. Mas vejam, eles tomam este nome, aqueles que abraçam a fé em Cristo, com apreço. Não com tristeza. Mas eles se alegram por serem chamados cristãos. Mas na boca de todos aqueles que estavam rejeitando Jesus, era com desapreço. E é bom que nós possamos ter isso em mente. Era com desapreço. Porque eles falavam de Jesus como Jesus de quem? Jesus Cristo? Não. Jesus de Nazaré. Lembra-se, de lá não vinha lá coisa boa. Então eram vistos como uma seita. E aquilo que eles falavam, vejam, o que eles falavam não era de Deus. Não era de Deus. Era desapreciado. Então os judeus queriam demarcar todos os que seguiam Jesus como uma seita. Um grupo de pessoas que se desviaram da verdade. Paulo, diante do governador Félix, e nós vamos ver isso quase no final de Atos dos Apóstolos, ele diz que é assim que estavam tratando a sua fé. Vejam em Atos 24, 14. Diante de Félix, mas declaro, não é, que segundo o caminho, a quem chamam seita, não é? E agora ele diz, vocês chamam-nos seita, eu sirvo o Deus de nossos quem? Nossos pais. Olha, vocês cuidem desta pequena frase, Deus dos nossos pais. E vão sublinhar em Atos dos Apóstolos as vezes que ela aparece. É muito interessante nós vermos quando ela aparece e o seu contexto. O que chamam a seita é eu sirvo o Deus de nossos pais e creio em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Vejam, eles estavam a dizer, vocês cristãos são uma seita, vocês cristãos não estão falando da palavra de Deus, vocês cristãos não amam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Paulo sentia isso na sua pele. O que chama-nos de uma seita? Mas, irmãos, o termo cristão, sabem quantas vezes é que aparece na Bíblia? 3 vezes. Aquela que já vimos, lá em Atos capítulo 11, 26, e mais outras 2 vezes. A próxima é em Atos capítulo 26, verso 28. É quando Agripa disse a Paulo que ele por um pouco convenceu a tornar o quem? Cristão. Atos 26 e 28. Agripa disse a Paulo, por um pouco, me convenceste a me tornar cristão. Agora vocês pensam que Agripa estava a tomar aquilo como algo bom?
Vejam, Agripa, da parte da sua mãe, ele tinha raízes judaicas, que podiam até mesmo ser estabelecido como rei. Por isso ele era rei ali de Judá, se representava como rei em Israel. E ele era um apreciador da fé judaica. Embora fosse uma pessoa política e ela era muito amante do Império Romano, mas ele estava ali por conveniência. E já que estava a cuidar do povo judeu, a sua fé era judaica, porque lhe trazia benefícios. Ele estava dominante sobre aquela nação. Então, para ele, assim como os demais, Paulo e todos os que seguiam Jesus, eram pessoas que estavam andando no caminho errado, desviados da verdade. Vejam como seria triste, não é? Irmos ao mercado, estamos a viver em Israel, cheio de judeus, e já na conversa, então, dos líderes religiosos, vocês não façam caso dessa gente. Não deem ouvidos aos cristãos. Eles estão vivendo fora do favor de Deus. Eles estão vivendo fora da verdade. Vejam, o cristão então era um mentiroso, era um falso, era um desviado de Deus. E era assim que toda a comunidade judaica via o cristão. E vejam, ser cristão era ter a cabeça a prémio. Vai-se desenrolar isso. E depois temos o testemunho da história, o que é que aconteceu com muitos cristãos. Ser cristão era ser alguém perseguido. Alguém que passaria por muito sofrimento. Agora, onde é que aparece o último termo de cristão? Aí temos que ir para 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro. Verso 12. Só para entrarmos dentro do contexto daquilo que Pedro está a relatar. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Estavam passando por grandes provações, tribulações, como se tivesse acontecido alguma coisa estranha. Não fiquem alarmados. Se isso está a vos acontecer, não é algo estranho, porque o mundo quem? Vos odeia. Como odiaram a Cristo. Vejam, mas verso 13, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Meus irmãos, parece que nós estamos a ver aqui Pedro se lembrando dos acontecimentos lá em Atos capítulo 5, porque nós vamos ver mais à frente que eles saíram se alegrando por terem sofrido por amor a Cristo. E vejam, verso 14, se sois insultados por causa de quem? Do nome de Cristo? Cristãos. Sois abençoados porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas vejam, se vocês estão a sofrer por causa de Cristo, não há problema. Mas, verso 15, vejam, mas nenhum de vós sofre como quem? Como homicida, como ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Isto é natureza pecaminosa. E agora vem a palavra cristão. Verso 16. Mas, se sofrer como quem? Cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica Deus com esse nome. Por que Pedro fala assim? Porque, meus irmãos, este nome era dado por zombaria. Mas eles não se deviam ficar envergonhados. De maneira alguma. Por isso é que eles se alegraram por serem chamados cristãos lá em Antioquia. Mas, se sofreres como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica Deus com esse nome. Porquê? É mais importante, como Pedro disse, obedecer a Deus do que aos homens. E ao obedecermos a Deus, nós estamos a glorificar a Deus, estamos a honrar a
Deus. Meus irmãos, nesta mesma primeira epístola de Pedro, Pedro vai dizer no capítulo 2 que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vemos lá em 1 Pedro 2,9. E agora, espero que não fiqueis chocados. Nós somos Israel. É interessante, nós estamos a dar Gálatas, devemos chegar lá e ontem ouvimos falar disso. Gálatas capítulo 6, verso 16, diz que a paz e a misericórdia esteja sobre todos que andarem conforme essa norma e também sobre Israel de Deus. Vejam se o contexto que está lá falando, está falando de quem? Daqueles que o Senhor fez em um só, judeus e gentios. Povo de Deus. Nós somos Israel de Deus. Nós, como Paulo diz em Gálatas, e por isso nós lemos Gálatas hoje, eu sei que já lemos algumas vezes esta passagem durante estes últimos meses, mas lá em Gálatas, no capítulo 3, e é bom nós conhecermos bem esta passagem, no verso 26 a 29, Paulo diz o seguinte: pois todos sois filhos de Deus, verso 26, pela fé em Cristo Jesus. Somos todos filhos de Deus. Porque todos vós em Cristo foste batizados vos revestistes de Cristo. Então vejam, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E agora Paulo no verso 29, Paulo há pouco com Agripa disse, o Deus dos nossos pais. Paulo sabe o que é que está a falar. Ele está a falar do Velho Testamento, ele está a falar da palavra de Deus. E agora no verso 29 ele diz, se sois de Cristo, então sois de quem? Descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Esta é a descendência de Abraão. Todos que têm fé em quem? Em Jesus Cristo. E pelo sangue de Jesus Cristo, seus pecados foram lavados. Agora, por que é que eu comecei com estas palavras? Por que é que foi necessário esta introdução antes de olharmos para o texto de hoje? Porque o texto que nós temos diante de nós irá nos fazer lembrar deste plano único de salvação de Deus para quem? Deus salva pessoas que estão fora do seu povo? O seu povo é único. Seus filhos são filhos. Não são quem? Bastardos. E iremos então lembrar este plano único de salvação de Deus para o seu povo. Todos que são salvos por Deus, são salvos pela obra redentora em Cristo Jesus, o qual o Deus, não é? Vejam o verso 30, o qual o Deus dos nossos pais, ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Então vamos olhar então para a nossa passagem. E o que eu quero salientar primeiro neste verso 30 é isto mesmo. O Deus de quem? De nossos pais. E a palavra nossos ali é muito importante. Pedro, ao dizer estas palavras, ele queria trazer aos seus compatriotas judeus a uma realidade. Venham vocês, ponderem naquilo que eu estou a falar. Vejam, Jesus o Nazareno. Vejam, era assim que as autoridades judaicas viam Jesus. Era de fato como ele diz lá em Atos capítulo 2, e é tão importante nós lembrarmos as pregações de Pedro, lá em Atos capítulo 2 ele diz, homens israelitas, no verso 22, escutais estas palavras, Jesus o Nazareno. Pois é assim que vocês o chamam. Não identificam como mais nada. Foi o quê? Jesus o Nazareno, homem aprovado
por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Vejam, o Deus dos nossos pais aprovou a quem? Jesus. Homem aprovado por Deus. Agora, isto é muito a que dizer. Vejam, esta declaração de Pedro lá em capítulo 2 diz que tudo o que Jesus falou e fez veio de quem? De Deus. Teve a aprovação de quem? De Deus. Do Deus Todo-Poderoso, de Yahvé. Vejam, todas as afirmações de Jesus, incluindo aquelas que várias vezes ele disse ser filho de Deus, foram autenticadas, foram certificadas, foram aprovadas, foram confirmadas por Deus. E os milagres eram uma prova disso, que Deus realizou através dele. Deus estava aprovando essas coisas. Então, mais uma vez, assim como ele diz lá em Atos capítulo 2, versos 22 a 24, Pedro reafirma a estes judeus aqui em Atos capítulo 5, que Jesus é o Filho de Deus, é um Messias esperado. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram com o Messias? O que é que eles fizeram com Cristo? A quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Meus irmãos, o cristianismo não é uma seita. O cristianismo é projeto de Deus. E os judeus aqui deveriam compreender que eles negaram Jesus, e ao negarem Jesus, eles estavam negando a quem? A Deus. E para que não houvesse confusões na mente daquelas pessoas, que os apóstolos, os discípulos, estivessem seguindo um falso Deus, que os cristãos estivessem seguindo um falso Deus, Pedro diz: o Deus dos romanos? Não. O Deus dos gregos? Não. O Deus dos nossos pais. Ele está a lembrar, nós não estamos aqui a criar uma nova religião. Nós não somos uma seita. Porque aquilo que aconteceu, e a vida de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, aconteceu pela vontade do Deus dos nossos pais. Ele estabeleceu estas coisas. E vejam já, e se isto não chega, Pedro já tinha feito de outra maneira. Quando ele diz que o Deus dos nossos pais é da mesma maneira quando ele fala lá, porque ele refere novamente o Deus dos nossos pais, mas ele adiciona um pouco mais. Vamos lá para capítulo 3, verso 13. Vamos lá pelo verso 11. Para estarmos dentro do contexto. Apegando-se o homem a Pedro, vejam aquele homem que era aleijado desde nascença, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, estão falando novamente ali aos judeus, porque vos admirais a respeito disso, porque ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder, ó religiosidades. E agora vejam o verso 13. Tremendo. É tão bom quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e a ver todas estas coisas. O Deus de quem? Agora há aqui uma coisa a mais, não é? O Deus de Abraão. Até isto vai mesmo lá às raízes do que é o judaísmo. O Deus de Abraão. Não é só de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de quem? De Jacó. E mais, se isto não chega, ele volta a dizer: o Deus de nossos pais. O que é que o Deus dos nossos pais fez com Jesus? Glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso.
Vejam, cristianismo não é um caminho diferente que Deus tomou. Não é um novo plano de Deus. Não é uma nova dispensação. Porque Pedro diz, o Deus de quem? De nossos pais. Ele não se exclui dos restantes dos judeus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pedro se vê filho destes homens. Da mesma fé de Abraão, da mesma fé de Isaac, da mesma fé de Jacó. Não é outra fé, não é outro caminho para Deus. É da mesma fé. Um mesmo Salvador. Este é o Deus que operou em Jesus. Este é o Deus que estava operando agora. E é o Deus que tem operado desde a eternidade. Então Pedro e os apóstolos estavam pregando a mensagem de Deus. Da salvação que Deus trouxe a quem? A Israel. Lembrem-se o que anjo anunciou a José. Que o menino que iria se chamar Jesus iria salvar quem? O seu povo dos seus pecados. E Deus, aquilo que Ele estabelece, acontece. Não há acidentes para Deus. Não há projetos inacabados. Deus faz aquilo que Ele determina. Israel, meus irmãos, deve ser vista de forma espiritual. Já que os que são verdadeiramente israelitas não são na carne, mas são no quem? No Espírito. E nós podemos confirmar isso através do Antigo Testamento. E com o que Pedro fala-nos aqui. Nós vamos estar a saltar do 30 para o 32. E depois deixamos o 31 para o último. Porque são os que no Espírito são verdadeiramente salvos. Porque os que são da carne só compreendem as coisas da carne. E os que são do Espírito compreendem as coisas do Espírito. E para nascermos de novo temos de ser nascidos do Espírito. É ou não é? Nada mudou. Verso 32. Como ele fala aqui do Espírito, não é, Pedro? E nós somos testemunhas dessas coisas. E também quem? O Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Agora, será que vocês conseguem ver? Por isso é tão importante nós lermos toda a Bíblia, compreendermos o contexto bíblico. Pedro está-nos a levar para o Velho Testamento. E se nós formos para Ezequiel, capítulo 36, vejam o que nos é dito lá. Ezequiel, capítulo 36. Fiquem lá com a Bíblia aberta entre Ezequiel e Atos 5. Vejam lá em Atos 5, nós lemos então, e também o Espírito Santo, que é testemunho dessas coisas, que Deus concedeu, não é? Deu aos que lhe obedecem. Então Deus concede este Espírito Santo. Ezequiel 36, verso 24. Pois vos tirarei dentre as nações. O que é santificar? Separar, tirar de uma condição para outra. E nós começamos a nos aperceber disto aqui. Deus tira do pecado. Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados e vos purificarei de todas as impurezas e todos os vossos ídolos. Isaías 52, no final, fala de Cristo, a expressão de Cristo, este espargir, entre o 52 e o 53, entre as nações, o espargir dele. E vejam, ele faz isso, vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, porque serão então aspargidos com a água que é Cristo. Também vos darei o quê? Um coração novo. É um novo nascimento. Porém, um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de
carne. Esta é uma simbologia, nós temos que ver isto como simbologia. Nós não temos corações de quem? De pedra. Quer dizer, vocês estavam mortos porque uma pedra não bate e vocês passam a quem? A viver. Nós, se calhar, se nós gostássemos de mudar as coisas, não podemos mudar porque isto é a palavra de Deus, mas podemos interpretá-la. É aqui passaram a ter uma vida espiritual, um coração espiritual. Também, verso 27, e agora é este verso que nos faz lembrar aquilo lá em Atos. Porei o meu espírito dentro de vós e farei o quê? Com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Praticareis. Vocês vão receber o Espírito, vão andar nos meus estatutos e obedecer aos meus mandamentos e praticar. Vocês vão viver. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se fizerdes tudo o que eu vos ordeno, disse o Senhor Jesus Cristo. E Pedro está dizendo aqui, olha, nós temos o Espírito Santo porque nos foi concedido aos que obedecem. Quer dizer, este obedecer, não está aqui a dizer eles obedecem e passam a ter o Espírito. Nós temos que ver as coisas no contexto. Isto acontece por causa da regeneração, o Espírito nos traz vida e uma pessoa salva passa a quem? A obedecer. E eles estão a dizer, Deus fez isto em nós, tirou-nos o coração de pedra e pôs-nos o coração de carne. Nós estamos com o Espírito de Deus. E, meus irmãos, esta passagem lá em Ezequiel, que é profética, fala sobre a restauração de quem? De Israel. E Pedro está a dizer, nós estamos restaurados. Discutem novamente. É bom irmos lá novamente para Ezequiel. O verso é tremendo. Fiquem, guardem no vosso coração. Sublinhem. Também porei o meu Espírito. Deus pôs o seu Espírito dentro de vós. Farei com que andeis nos meus estatutos. Obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Vejam, o Espírito Santo iria fazê-los obedecer, andar nos estatutos e nos mandamentos de Deus. Então Pedro, ao dizer aqui no verso 32, ele destaca que ele tem um Espírito Santo que lhe foi concedido porque eles vivem agora na obediência a Deus. Vejam, Jesus veio para salvar quem? O seu povo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó estava operando. E os deuses rejeitaram quem? A Jesus. Estavam rejeitando o Deus de seus pais. Eles estavam negando as suas raízes. Vejam, tal era a sua ignorância que eles estavam fazendo isso. A sua negação a Jesus tornou-os adoradores de quem? De Satanás. O Senhor Jesus vai falar disso mais à frente. Vamos para o Apocalipse, capítulo 2. É difícil quando às vezes nós ouvimos as coisas e ficamos com elas nos nossos corações e não estudamos a palavra de Deus e abraçamos como fosse verdade. Nós temos que contextualizar as coisas. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Na igreja de Esmirna havia lá judeus, não é? E isto, havia tribulação desses judeus em Esmirna em relação aos cristãos, judeus. Conheço a tua tribulação, verso 9, a tua pobreza, apesar de ser rico, e a blasfémia dos que se dizem ser quem? Judeus. Vejam, não eram gentios a dizerem nós agora somos judeus. Eram judeus a dizerem quem? Nós somos judeus. Vocês estão a ver? E a blasfémia dos que dizem ser judeus, mas não quem? O são. Pelo contrário, são sinagoga de quem? De Satanás. O que é que isto quer dizer? Que um judeu que rejeita a Cristo e um
gentil que rejeita a Cristo, todos estão sobre o quem? São filhos de quem? De Satanás. E toda esta religiosidade falsa que nós lidámos há pouco, e vocês se denotaram lá em Jeremias capítulo 3, que Deus disse que o Israel, o norte, o reino do norte foi mais justo que o reino do sul, porque eles simplesmente rejeitaram. Agora os outros o que é que fizeram? Não eram sinceros com Deus. Tinha uma religiosidade falsa. E Deus demarcou isso ainda com mais gravoso do que a rebelião de Israel. São da sinagoga de Satanás. Tremendo. Eu não sei se vocês estão a ver as palavras. Vamos parar. Vocês acham que esta malta, este pessoal, eles estavam numa sinagoga com outro livro sem ser este? Hã? Eles estavam com os rolos do Velho Testamento, abrindo, falando e torcendo quem? A palavra de Deus. E o próprio Deus diz, eles são sinagoga de quem? De Satanás. Então, todo aquele que nega as raízes, que rejeita a Deus e seu Filho Jesus Cristo, é um adorador de quem? De Satanás. Eles estavam perseguindo quem? O verdadeiro rebanho de Cristo, a igreja de Esmirna. Vejam, mesmo os judeus que recebem o mesmo nome pejorativo no capítulo 3. Vamos para o capítulo 3 do Apocalipse. Porque estavam a fustigar a igreja de Filadélfia. Verso 7, depois chegarmos ao verso 9. Escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Que eu te amo. Idolatria. Deus dizendo, vocês eu vou causá-los serem idólatras. Será que é isso? É muito interessante, porque o que é que Deus está aqui a dizer? A palavra de Deus diz que só Deus é que é digno de quem? De prostração. Então nós temos que interpretar a Bíblia como ela deve ser, não é? Porque e que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Por quem? Porque o cristão é quem? O cristão é filho de Deus. Não estou aqui que nós somos dignos de prostração, mas tudo isto vai se dirigir a quem? A Cristo. Se perseguiram a Ele, estão-me perseguindo a mim. Não é? Veja, não é uma adoração como é feita a Deus. Nós vemos, às vezes, no Velho Testamento, e se nós podíamos fazer um estudo sobre isso, de homens se prostrando diante dos reis, que não estavam fazendo uma adoração divina. Estão a ver? E aqui também não é isso. Mas é um reconhecimento que quem? Que os cristãos, todos aqueles que seguem a Cristo, são filhos de Deus, não são da sinagoga de quem? De Satanás, não são uma seita. Não é aquele o caminho. Não. Então, ao negarem, aqui no nosso texto, ao negarem o Senhor Jesus, vós os matastes, pendurando no madeiro. O que é que este sumo sacerdote, o que é que aquela gente lá no Sinédrio estavam fazendo? Estavam abandonando a promessa do Deus de Abraão, o Deus de nossos pais. Pois esta promessa é quem? Ela é selada na pessoa de Jesus Cristo. Vejam Paulo, e voltando lá para Gálatas, no capítulo 3, no verso 26. Ele diz, pois todos sois filhos de Deus.
Pela fé quem? Em Cristo Jesus. Todos. E se vocês forem ler o contexto, ele está lidando com os judeus e com os gentios. Porque todos vós em Cristo foste batizados, vos vestiste de Cristo. Veja, não há judeu, não, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois o quem? Descendência de Abraão. Herdeiros conforme a promessa. Vejam, foi com a promessa a Abraão que Deus trouxe a realidade, do seu povo, salvo pela fé em Cristo. Onde é que o povo de Deus começou? Enoque está onde? No céu. Adão. Eva. Abel. Onde é que começou o povo de Deus? Em Gênesis 12, 11. Naquela transição ali. Na promessa dada a Abraão. Ali é consumada a realidade do que é o quem? O povo de Deus. Então o que é que iríamos fazer a todas as pessoas que foram salvas antes de Abraão? Não têm lugar no reino de Deus porque não são povo de Deus, porque o povo ainda não tinha sido quem? Estabelecido. Não. Todos somos ovelhas do mesmo rebanho, de muitas nações. O apóstolo João ele nos relata como Jesus lidou com os judeus e com a sua filiação deles serem. Vejam, há um episódio muito, muito tenso entre Jesus e os mestres da lei. Nós já falámos muitas vezes disso. E o motivo da tensão levou ao ponto de Jesus chegar diante destes judeus e negar a filiação deles em Abraão. O vosso pai não é quem? Abraão. Ele disse realmente a aqueles israelitas que eles não tinham fé em Abraão, não tinham a fé que Abraão teve. O pai deles não era Abraão, o pai deles era quem? O diabo. Isto nos leva, meus irmãos, que não há religião nenhuma que nos salve. Não é? Não há tradição nenhuma que nos salve. Não há ritualismo nenhum que nos salve. Se a nossa fé não estiver em Cristo Jesus, estamos todos perdidos. Vejam, aqui não estamos a dizer algo, a demarcar apenas os judeus, nós estamos a demarcar todo o mundo. De todas as tribos, de todas as nações, que rejeitarem a Cristo, são filhos de quem? De Satanás. E estes judeus deviam ter consciência disso, porque ao rejeitarem Cristo, eles estavam-se a manifestar como filhos de Satanás. Mais adiante, também no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 16, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele fala de ovelhas do seu aprisco e de outras que são apacentadas, são tomadas, e fala então deste único rebanho, e não dois. E ele vai buscar os restantes ovelhas. E a palavra que está lá é da mesma essência. Não é? São iguais. São do mesmo pastor. Já a Igreja precisa de entender uma vez por todas que não existe um tratamento diferenciado por parte daquele que é o nosso grande pastor. Há um só povo, um só Jerusalém, um só Israel, uma só nação santa, que é composta por etnias diferentes e que todos são filhos de Deus. E é por isso que ele diz o Deus dos nossos pais. Vejam, vocês não estão a rejeitar o plano de Deus. Então, o que é que estava a acontecer? Aquilo que eles apontavam aos outros
era o que eles próprios eram. Eles eram os desviados e eles criaram uma própria religião dentro das Escrituras do Antigo Testamento e desviaram-se da verdade. Eles já estavam vivendo assim. Vejam aquele período ali entre Malaquias e Mateus, é mais ou menos 400 anos, não é? O período de silêncio. Houve tanta asneirada. Começaram a meter coisas nas pessoas e dizer que vocês só podem ser realmente filhos de Deus se fizerem assim, se obedecerem a estas leis, todas essas coisas todas. Eles simplesmente estavam com um coração de pedra e precisavam de um coração de carne. E esse coração vem só por Deus. E eles estavam a rejeitar o próprio Deus. Eles estavam rejeitando o Messias. Todas as profecias do Antigo Testamento que lidam com o Messias, lidam com o Messias agindo em prol de quem? De Israel. De Israel. De Israel e das nações, de todas as tribos e nações. Porque ele vai dizer que a salvação vem para estes judeus, a salvação vem para estes gregos, vem para estes romanos, vem para estes espanhóis, vem para estes portugueses, e eles são o meu povo. Porque eles são filhos de quem? Da promessa. Se sois filhos de Deus, então sois filhos de quem? Da promessa. E eles estavam a rejeitar a Deus, e vejam, ao príncipe, ao Salvador. Verso 31. Sim, Deus, com a sua destra, vejam, o Deus de quem? O Deus de nossos pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel, só a Israel. Nós temos que ver o que é Israel aqui. Ao povo de Deus, à nação santa, aos eleitos de Deus, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E vejam, Jesus o quem? O príncipe e salvador. É tão interessante. Peguem nas pregações de Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, e vejam as referências que ele dá de Jesus. Já tivemos aqui príncipe e salvador. Se nós formos um bocadinho mais para trás, capítulo 3, o santo, o justo, o autor da vida. Ele estava a florear a beleza, a grandeza, a glória de Cristo, de Jesus. Ele é isto, ele é aquilo que nós esperávamos. E agora ele volta a dizer, ele é o príncipe, ele é o salvador. Vejam, a teologia de Pedro não é uma teologia nova. Aqui não é uma nova revelação. As suas palavras estavam cheias da teologia do Antigo Testamento. Este verso 31 leva novamente os judeus às Escrituras e a avaliarem a sua rejeição. Vejam, sim, Deus com a sua destra. Vejam, Pedro já tinha falado desta destra em outros dos seus sermões. Voltarmos novamente para o capítulo 2 de Atos. Verso 33. Destra, direita. Vamos ver que é a mesma coisa. Ele ali vai comentar um salmo de Davi, que é uma profecia acerca de quem? De um Messias, acerca de Cristo. E ele diz o seguinte, no verso 33 de Atos 2. Portanto, verso 32, para entrarmos ali. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Agora vejam o verso 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, qual promessa? Aquela que nós vemos lá em Ezequiel, não é? Derramou agora que agora o vedes e vis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, vejam, toda a casa de Israel, vocês escutem, fica absolutamente certa que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É o Messias, é o tão esperado. E ele está agora assentado à destra, como Davi disse. O Senhor disse ao meu Senhor. Vejam a palavra de Senhor, lá é de divindade. O Senhor disse ao meu Senhor, não é? Assenta-te à minha direita. Vejam, quando é dito que Jesus está assentado à direita de Deus, não é como um lugar subordinado no pódio divino, de maneira alguma. O que afirma aqui é que Cristo compartilha exatamente o mesmo poder, autoridade do Pai. E sim, Deus com a sua destra. Vejam, Paulo, ele nos leva a considerar isso mesmo. Há mais uma ilustração. Efésios. Meus irmãos comecem a trazer um caderninho, um livro, para apontar todas estas coisas e depois estudarem em casa. Efésios capítulo 1, verso 19. Falando de Cristo, não é? 1, verso 19, diz: E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco? O que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, não é? Deus, não é? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que preenche tudo em todas as coisas. Thomas Watson, um puritano, ele escreve algo interessante em relação a este assunto de estar sentado à direita de Deus, à mão direita de Deus. Ele diz: o que é que significa Cristo se sentar à mão direita de Deus? Deus tem mão? Deus é Espírito. É ou não é? Então, Deus não tem mão direita ou esquerda, pois é Espírito. Não tem partes físicas, mas é aqui uma metáfora tomada da corte real. Quando os reis se agradavam de seus favoritos, ao colocá-los próximos de si mesmo e ao deixá-los à mão direita. Salomão mandou pôr uma cadeira para sua mãe e ela se sentou à sua mão direita. 1 Reis 2,19. Assim, Cristo, a se assentar à direita de Deus, significa estar no lugar próximo a Deus, o Pai, em dignidade e em honra. A natureza humana de Cristo, pessoalmente unida à divina, está agora assentada no trono real no céu e é adorada até pelos anjos. Ele torna a ter toda a glória que tinha. Então Jesus, à destra de Deus, torna a ter então toda a glória que tinha antes de descer a este mundo, como ele diz lá em João 17:5. Então Pedro, ao afirmar em Atos 5:31, sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, ele está dizendo, ele está sentado à direita de Deus, porque ele conquistou, ele venceu, ele realmente apagou o pecado. Por isso é que ele diz o arrependimento e o perdão dos pecados. Ele é o nosso Salvador, não o rejeitem. E ele reina, ele é o nosso príncipe. Onde é que o príncipe é anunciado? Lá em Isaías 9, 6 e 7 diz o príncipe de quem? Da paz. Estava falando de quem? De Cristo. Vejam em Jeremias, no livro que nós estamos a ler, Jeremias capítulo 30 fala novamente do príncipe, o Cristo, o Messias. E lá em Jeremias capítulo 30, no verso 21, diz o seguinte: e o seu príncipe procederá dele, e o seu governante virá no meio deles. E eu o farei aproximar-se, e ele se chegará a mim, pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim, diz o Senhor. Seu príncipe, ele procederá deles. Salvação vem de quem? Dos judeus. Do meio deles sairá o que há de reinar. O seu governante virá por meio deles. E eles rejeitaram o Rei da Glória.
E vejam, não é só aqui. Ele sendo como Messias, sendo rei, mas também sacerdote. Eu farei com que ele se aproxime e ele se aproximará de mim. Este é Jesus. Vejam, então o título príncipe, o título rei, era algo que era conhecido pelos judeus, que era aplicado a quem? Ao Messias. Que Messias quer dizer o quem? Cristo. Ele teria domínio, ele teria poder. E vejam, poder, como diz aqui, para trazer o quê? Aos israelitas. Como diz aqui, em Atos capítulo 5. Para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Vejam, Deus concede a salvação ao seu povo. É Deus que concede. Então Jesus é o Senhor. Ele é príncipe, é salvador. É o Senhor dos senhores. É o príncipe dos reis da terra. É o príncipe que dá vida, que dá paz. É o Senhor da igreja. É o Senhor do povo de Deus. É o Salvador. E aqui está dada a vitória. Aqueles que vocês mataram pendurando no madeiro. Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Está à destra do Pai. Glória e divindade. E porque ele venceu. Esta é a promessa que é dada nele. Arrependimento e perdão de pecados. Este é o Deus dos nossos pais. Concluindo, meus irmãos, quem somos nós diante de Deus? Vejam, assim como vários nomes é dado acerca do Senhor Jesus, em relação ao povo de Deus são dados tantos nomes. Não é? E nós começamos logo a ver isso. Por exemplo, lá em Apocalipse, só para darmos um exemplo onde é que se está a falar de uma coisa e diz um nome e depois logo a seguir diz logo outro. Falando da mesma coisa. Apocalipse. Três nomes. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existia. Estamos agora a falar aqui já da eternidade, novos céus e nova terra. E agora vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então, cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Dois nomes, falando da mesma coisa, da parte de Deus, enfeitada como noiva, preparada para o seu noivo. Estamos falando de quem? De crentes, que são a noiva de quem? De Jesus Cristo, que são a nova Jerusalém, que são a cidade santa. E agora o verso 3. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão quem? Agora povo, seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Rejeitar Jesus é rejeitar Deus, é rejeitar a promessa. Nem todos que são de Israel são israelitas. O verdadeiro Israel do Antigo Testamento se torna núcleo da igreja verdadeira no dia de Pentecostes. Não há ali uma nova igreja. É congregação de quem? O termo quer dizer congregação. Não é uma nova tipologia. Não, é a congregação do povo de Deus. A origem da palavra grega é essa. Congregação. Paulo, e se vocês conhecerem bem Romanos 11,
falando da oliveira, ele nos instrui acerca desta realidade. Kate Mather, um professor de teologia reformada, ele diz o seguinte, e nós vamos terminar com as suas palavras. A árvore representa o povo pactual de Deus, Israel. Paulo compara o Israel descrente a ramos que foram arrancados da oliveira. Os gentios crentes são comparados a ramos de uma oliveira brava que foram enxertados na oliveira cultivada. O ponto importante a notar é que Deus não corta a velha árvore e planta uma nova. Teologia da substituição, fala ele aqui. Tampouco Deus planta uma segunda nova árvore ao lado da velha oliveira e então enxerta ramos à velha árvore na nova árvore, dispensacionalismo tradicional. Em vez disso, a mesma árvore atravessa a divisão do Antigo para o Novo Testamento. Não é um novo caminho, não é uma nova salvação. Aquilo que sobra depois que os ramos mortos são removidos é o verdadeiro quem? Israel. Os crentes gentios são agora enxertados na velha árvore já existente. O verdadeiro Israel, a verdadeira igreja. Há apenas uma boa oliveira e a mesma boa oliveira atravessa a divisão pactual. Porque é que uns, como diz lá, não é, são enxertados, não é, são postos, parece que não vieram daquela oliveira e uns que foram cortados mesmo daquela oliveira. Se vocês verem o contexto, é porque nós estamos a falar dos privilégios que os judeus tiveram. Porque eles depois começam a questionar a Paulo, em Romanos capítulo 3. Então, mas vale a pena ser judeu? Não é? Então, se todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, então o que é que serve ser circuncidado? Por que é que serve ser judeu? E Paulo diz, de tudo, é importante, porque de vós vem o quem? As tradições, de vós vem o Messias, não é? Mas, se o rejeitares, serão quem? Cortados. Deus estabelece a sua árvore, Ele estabelece a realidade de Cristo dentro das nações. Quer seja para o gentio, quer seja para o judeu. O que isto significa para o nosso entendimento da relação entre a Igreja e Israel, diz a Kate, significa que quando o verdadeiro Israel foi batizado pelo Espírito no dia de Pentecostes, o verdadeiro Israel se tornou a Igreja do Novo Testamento, portanto há continuidade entre o verdadeiro Israel e a Igreja. E a pergunta é, és tu descendência de Abraão? És tu descendência de Abraão? Não são os que são segundo a carne, como diz Paulo. Não. Mas segundo quem? O Espírito. Fazes tu parte do povo de Deus. Não são vários povos que Deus vai criar. Ele vai pegar pessoas de diferentes povos e nações e tribos para fazer uma só noiva. Ele não vai ter duas noivas. Não vai haver duas novas Jerusaléns e duas nações santas. Um só povo. E ele diz, vocês, o Deus dos nossos pais. Ele não se excluiu. Ele diz, vocês dizem que eu sou uma seita. Mas não, é o Deus dos nossos pais que estabeleceu tudo isto. Nós possamos ir e pregar o Evangelho a todos. E, meus irmãos, damos graças a Deus que a palavra de Deus diz, assim como eles foram cortados, podem voltar a ser enxertados. E Deus ainda trará a grande salvação a Israel, nação. Deus está salvando judeus. E Deus ainda irá fazer grandes coisas. Portanto, possamos nos alegrar, porque assim como Deus agora hoje está agindo em todo o mundo, não fiquem pensando que Deus se esqueceu deste povo que se prostituiu, como nós lemos lá em Jeremias capítulo 3. Mas que o Senhor disse, voltai para mim. Vamos terminar